O tema geral do vídeo de hoje é teologia, beleza? Mas o tema específico é liturgia bíblica, liturgia como um todo. Baseado neste livro do Ensinai, que foi um curso de teologia nível médio que eu cursei há alguns anos, e aí, depois de todo esse tempo, eu resolvi compartilhar, esse tipo de conhecimento que eu tive acesso na época. Então, o tema geral é teologia, o tema específico é liturgia, e o assunto de hoje é a Igreja Cristã Comunidade Litúrgica, que é um título aqui do texto, e eu farei a leitura dele para entender o que isso significa. Como eu estou seguindo a ordem deste livro, então o vídeo anterior que eu gravei foi sobre elementos da liturgia bíblica, Confissão de Fé de Westminster. E lá eu trouxe o propósito desta liturgia composta em duas partes principais, que é a proclamação da palavra e a Santa Ceia, é o termo que ele utiliza aqui, beleza? Então, estou continuando hoje e tratando sobre a Igreja Cristã, comunidade litúrgica. O que é que esse texto nos diz? A liturgia, só para lembrar, o que é a liturgia? A liturgia nada mais é do que um padrão de cerimônia, tá bom? Uma padronização mesmo. E aí existem diversas visões sobre isso. Tem a liturgia popular simplista, a liturgia bíblica teológica, modelos de liturgia no Antigo Testamento. Já gravei vários vídeos sobre isso no Antigo Testamento, modelos de liturgia na sinagoga, no Novo Testamento em si, na igreja atual. E isso tem muita variação. Liturgia nada mais é do que um serviço público, uma padronização de um serviço público. Nesse caso, é um ritual eclesiástico, que envolve cerimônia religiosa. Então, liturgia é o rito, as formas que se seguem para o bem andar de um ritual eclesiástico, nesse caso. Bom, a Igreja Cristã, a comunidade litúrgica. A liturgia é uma obra da igreja como um todo. Esse texto aqui não é meu, tá bom? Eu estou apenas trazendo e fazendo comentários sobre ele mesmo, sobre o texto deste curso que eu fiz. Ela desenvolveu naturalmente, com os credos, doutrinas, os grandes hinos e as escrituras. Eu vou ler isso aqui de volta. A liturgia é uma obra da igreja toda. Quem é a igreja? A igreja desenvolveu naturalmente, como os credos, ou seja, as doutrinas, também os grandes hinos e as escrituras. A psicologia pode estudar seus elementos. A lógica pode ordenar suas partes, mas nenhum nem outro tiveram muito a ver com o seu desenvolvimento. Então aqui ele está nos informando que a liturgia é uma obra da igreja, é um serviço da igreja como um todo, e que a psicologia pode até estudar os seus elementos e que a lógica pode ordenar as suas partes, mas o desenvolvimento em si veio da igreja, ou seja, das pessoas que compõem a igreja, A obediência à ordem do Senhor quanto ao batismo e à Santa Ceia e a intenção de prover oportunidades para instruir os catecúmenos e os fiéis levou a igreja a ler trechos da Bíblia, a cantar hinos, a fazer orações e estabelecer certos atos que assumiram uma forma permanente. Então, aqui o que ele nos está dizendo que as características básicas de uma liturgia, lendo o texto a gente subentende isso, que é ler trecho da Bíblia, cantar hinos, fazer orações ou preces e estabelecer certos atos que assumiam uma forma permanente. A iniciativa da adoração e a forma provém do próprio Deus. Isso é o que nos informa o texto aqui. A igreja é vocacionada para prestar culto. A igreja, como comunidade litúrgica, adora a Deus. Beleza? Então o vídeo de hoje é sobre isso, bem breve, para você entender que sempre que você vai numa igreja ou numa religião, não precisa ser necessariamente numa igreja, mas é que nós estamos aqui falando da igreja cristã, Mas em outras religiões também você percebe que existe uma liturgia, um padrão ali seguido, Uma organização. Beleza? Então, na verdade, isso não se aplica somente a religiões, inclusive. Você já ouviu falar naquele termo assim, o ato litúrgico do cargo, ou a liturgia do cargo. Então, tem a ver com isso, com essa padronização. Fico por aqui, mas o texto de hoje apenas está nos dizendo que esta liturgia que envolve o culto, ela provém do próprio Deus, e a igreja é vocacionada para o culto, e que a igreja, como comunidade litúrgica, adora o seu Deus. Então, a igreja é entendida como uma comunidade litúrgica também, segundo esse autor. Dá uma olhada nesse último vídeo que eu gravei aqui no canal sobre elementos da liturgia bíblica, Confissão da Fé de Westminster, tá aqui em cima, beleza? E semana que vem eu gravarei ou tratarei sobre o que é culto, afinal de contas, a própria definição da palavra e o que o texto aqui tem para nos dizer sobre isso. Valeu, fico por aqui.